Boa noite, pessoal. Tudo bem? Paladino, cadê você, meu amigo? Vamos agora começar a palestra. Eu não tenho Como é que vai? Da sala, Pala. Não, tudo bem, eu vou te ajudar aqui. Quem vai entrar contigo aqui? Imaginei que fosse Eu acho que é a Lica, né? Paloma, né? Paloma. Vou puxar aqui, aí. Paloma. E o Nery vai entrar contigo também aqui? Não sei, se o Nery Vou não puxar, quiser, vai sim. Vai. Tá aqui. Opa! Grande Só vou Nery. ficar aqui no backstage ajudando vocês, tá bom? Valeu, Tchau, Pala. um abração, boa apresentação. Tchau. E aí, vamos ter hoje o prazer de receber aí Quer fazer as honras, Paloma? Um grupo aí empoderado, né? É verdade, pessoal. Agora a gente vai ter o prazer de receber aí, né, a Lígia com uma palestra incrível aí, né? E bora para cima aí com essa representatividade aí. E é isso aí. Já queria agradecer aí a participação de todo mundo aí que está presente com a gente, o pessoal dos user groups, todo mundo que está aí ativo no chat, mandando perguntas, né? Trocando ideia aí, trocando conhecimentos aí. Então, o sentimento hoje, como eu falei mais cedo, é só gratidão por tudo isso que está acontecendo aí. Fazendo a apresentação só dos hosts aqui, eu sou o Leandro, do AWS User Group Ceará. Paloma, as honras. Sim, eu sou a Paloma, né? Eu faço parte aqui do User Group de Minas Gerais, aí, junto com o Felipe, representando aí Minas. E eu sou o Marcelo. E aí, Paloma, Leandro, tudo bem? Sou o Marcelo, sou também um dos organizadores do AWS User Group Floripa, mas também acabo ajudando aí São Paulo, todo mundo aí. A gente acho que todo mundo está super junto aí também. A Community Day vem para isso, para encurtar esse distanciamento também. Muito bom. E antes da gente chamar as palestrantes, Nery, quer falar um pouquinho da dinâmica do Kahoot? Vamos falar assim. Então, logo após a palestra que a gente vai ter agora, vai ter um próximo slot de Kahoot, de novo, né? Que a gente pega a palestra anterior, né, sobre Dynamo, e aí aplica ali as perguntas relacionadas aos temas aqui falados. Então, continuem com a gente. Na primeira pergunta, tem uma pergunta teste, dessa vez vamos tentar acertar aqui, na primeira trilha, como a gente colocou para dar uma bagunçada nas perguntas, para misturar entre as duas trilhas, deu uma bagunçada ali, não foi a primeira, né, mas dessa vez vai ser. E é isso, pessoal. Tem ali a questão de premiações de primeiro, segundo e terceiro lugar, né? Então, para o primeiro lugar do Kahoot está sendo disponibilizado ali $50, né? Me corrija aí, Lê, se eu estiver falando alguma besteira. Para o segundo lugar, $25 e para o terceiro lugar, $10. E lembrando também que na última sessão, depois da última sessão, nós teremos um Kahoot especial que vai valer $250 de crédito. Dá para você começar uma startup, ficar milionário e não vai gastar esse crédito todo com arquitetura usando o Dynamo, porque se você usar o Dynamo do jeito correto, ele é extremamente barato. Tá? E também lembrando que durante a apresentação nós temos uma pesquisa para vocês darem um feedback do que acharam a apresentação. É muito bacana, galera, tanto na questão da organização, quanto dos palestrantes e tudo mais. E o último aviso é sobre o nosso código de conduta. Somos diversas comunidades inclusivas, não temos preconceito com qualquer coisa, não aceitamos preconceito e tudo que vocês falem no chat também é regido por esse código de conduta. Então, espalhem amor, espalhem conhecimento. Paloma, vamos chamar essas meninas aí, essas mulheres maravilhosas. Vamos chamar assim a Carol, a Dácia, a Luana. Vai trazer um tema super da hora para a gente ali sobre IAC, pilares do Well Architect. Acho que vale super a pena aí. E bora para cima, pessoal. Bora fazer isso acontecer. Todo mundo aí de olho no Kahoot também, porque esses créditos são bem importantes aí para vocês estarem começando os estudos. E é isso aí. Bem-vindas, meninas. Boa tarde. Boa tarde. Vocês estão no mudo. Boa tarde, galera. Boa tarde. Oi.
E Boa aí eu tarde. acho que agora Boa tarde, Adassa. Boa tarde, Luana, Carol. O Boa palco é tarde. de vocês. O palco é de vocês aqui. Tem um show que vocês sabem. Bora dar o show. Boa tarde. Tá bom. Eu sei que teve Vamos uma nessa. super preparação aí de vocês se prepararam super aí. Acho que vem coisa boa. Bora lá. Valeu, galera. Valeu. 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 Vamos lá, então. Vou começar compartilhando aqui. Bora. Todo mundo vendo aí? Sim. Vamos lá, então. Bem, só falando um pouquinho da dinâmica aqui, então a gente vai falar sobre o IAC, né, e os 5 pilares do El Architect, famoso El Architect. A gente acabou não colocando um slide de apresentação e, na verdade, assim, a dinâmica vai ser um bate-papo, tá? Então, eu e as meninas, a gente trouxe alguns itens aqui em slide, mais para direcionar o bate-papo. E a gente vai começar falando dos pilares e depois a gente vai mostrar. A gente fez um desenho aqui de uma arquitetura básica, assim, e como que a gente implementou isso usando Terraform, né? E aí, começando com a apresentação, eu sou a Luana Nadielli. Esse carinha de criança aqui, mas tem 15 anos de TI já. Comecei como DBA Oracle, vim no mundo Oracle. E passei por outras áreas. Tem pouquinho tempo que eu comecei a trabalhar com a AWS, mas já comecei a trabalhar aqui na da rede, que já é um começo logo maravilhoso, né? Então, basicamente é isso. Fala aí, meninas. Boa. Vou seguir, tá? Bom, gente, eu sou a Carol. Eu sou nordestina de Aracaju. Atualmente eu trabalho no time de Cloud CI/CD do Nubank. E eu também, como a Lu, tenho quase 10 anos aí de experiência com TI, já trabalhei com operações, com suporte, com redes e toda essa coisa, essa loucura de infraestrutura. E é isso. Vai lá, Adassa. Bom, gente, meu nome é Adassa Thomas, sou natural de São Paulo e, embora, né, as meninas já tenham bastante experiência, até com Oracle, redes e tudo mais, eu estou iniciando agora. Eu tenho 1 ano e pouquinho de carreira, iniciei no Senai, fiz redes de computadores, hoje curso a faculdade de redes também, e conheci o mundo de cloud, fiquei apaixonada e hoje estou seguindo. Então é basicamente isso, também trabalho na da rede, e atendo redes, telefonia, AWS, e o que surgir. Você vê que é um mix bom aqui, hein, de conhecimento. Acho que vai rolar um papo legal. Tem custo, tem DevOps. Tem. Bem, vamos lá. Então, começando pelo começo, né? O que é o El Architect? Então, basicamente é um framework que a AWS criou, e aí, pegando anos de experiência que ela tem em vários setores e mercado, juntou essas melhores práticas, e a ideia é que esse framework de melhores práticas ele seja usado tanto para construir, então, estou começando do zero, quero criar um sistema na nuvem, então você tem ali um cardápio de boas práticas para seguir, o que é muito legal, né? A gente que tem experiência aí de outros mundos, né? A gente vê que você começa numa carreira em alguma coisa, você não tem o conhecimento para saber qual que é a melhor prática para eu fazer de segurança, qual que é a melhor forma de fazer isso. E aqui a gente já tem esse framework pronto, que eu acho interessantíssimo. Isso já traz uma maturidade muito grande logo no início, mesmo que você esteja começando, por exemplo, a construir um sistema, né? E assim como construir, também revisar. Então, eu já tenho o meu sistema rodando e eu quero revisar, quero ver se está usando as melhores práticas. Então, basicamente, ele é um framework para isso. Um item que a gente colocou aqui que eu achei bem interessante é que essa revisão, imagina que você tem lá o sistema rodando na nuvem, eu quero fazer uma revisão. O El Architect não é uma auditoria, não é vou pegar aqui esse checklist, vou sair varrendo, tá errado, não a ideia não é essa. A ideia é que seja uma conversa construtiva. Então, fazer essa revisão pensando em como melhorar, como aumentar a maturidade do meu sistema que está rodando ali na nuvem. Querem adicionar alguma coisa, meninas? Boa. Eu quero, tá? Alô, perfeita que você comentou. O WA, a gente tem que separar, ele não é um sistema, ele é um framework, né? São conjuntos de recomendações, são guias
de como aplicar no seu workload, conjunto de funções Lambda, nas suas instâncias. E é isso, não é bom segmentar, separar que não é um sistema, né? Apesar de ter uma ferramenta que te ajuda com o Tools, o Well Architected Tools, ele te ajuda a dar um guia, exatamente um guia de como otimizar o que você já tem na cloud, né? Então, só complementando aí. Massa. Bem, então, quais são os pilares, né? Então, são 5 pilares: excelência operacional, segurança, confiabilidade, eficiência de performance e otimização de custo. Então, você vê que engloba bastante coisa aqui do que é importante dentro da gente, se a gente pensa numa arquitetura, né? Então, vamos conversar um pouquinho sobre cada um desses pilares e aí a gente vai falando aqui um pouco da experiência do que a gente tem. A gente trouxe alguns highlights, tá? De cada pilar para a gente conversar. Mas como o pessoal falou até nas outras conversas, é muito importante ler a documentação, entender a documentação, tudo certinho, tem todo o suporte, está tudo bem direcionado lá dentro. E, conversando com excelência operacional, basicamente é um pilar que fala sobre como você fazer a sua operação rodar de uma forma excelente, né? Tá bem literal. E aí a gente tem alguns pontos aqui que a gente trouxe, e aí a Carol aí, manja muito de automação, CI/CD, então sempre trabalhando, pensando sobre isso, né? Verdade, ó. Excelência operacional é monitorar, ter seus workloads bem acompanhados, bem executados, tirar os insights ali com os dados, com as métricas, para tomada de decisão futura, né? CI/CD também, como você entrega, como você faz o delivery de sua aplicação nos ambientes, né? E o que a gente vai apresentar mais à frente aí, que é o IAC, também faz parte desse pilar, né? Também faz parte da automação ali, de artefato. É isso. Exatamente. Então, a ideia é a gente automatizar o máximo possível o nosso processo operacional, né? Que a gente está acostumado. Então, pensar em ter ali os serviços e todo o suporte de logs e métricas úteis também, né, para se tomar decisão. O que eu acho interessante desse pilar é que ele fala assim, que não é só uma questão dos serviços, não é só uma questão dos serviços em si, de execução. É importante que você, trabalhando ali, pensando na excelência operacional, você tem que olhar também métricas de negócio, qual é o goal, né, qual é o objetivo do negócio, e você faz com que a tua operação esteja alinhada àquilo, né? Você vai direcionando, pensando em teus objetivos de negócio. Recuperação automatizada também, né? Exato. Que, no caso, a gente não vai perder tempo, né? Esperando alguém fazer algo. Aconteceu algo, a aplicação ela já vai se automatizar sozinha, porque a gente já configurou, já fez os parâmetros, por exemplo, o autoscaling. Coletou uma métrica, essa métrica já avisa o autoscale, ele já escala mais máquinas, mais recursos, e a gente consegue dar conta, e assim a gente coloca o nosso ambiente disponível a todo momento. Massa. E a análise de causa raiz também, né, gente? Tipo, quando a gente pensa, quando a gente está ali na operação, no quente, na hora que cai um sistema, que dá qualquer problema, óbvio que a nossa preocupação sempre vai ser subir o mais rápido possível o sistema. E, por vezes, a gente acaba esquecendo de olhar a causa raiz, né? Olhar ali o que causou aquilo. Então, é um item bem importante dentro desse pilar, e o que traz também para o próximo ponto, que é, vá pesquisar, vai entender, vai fazer um troubleshoot da causa raiz do que causou aquele problema e aprenda com elas, né? Aprenda com essas falhas e faça uma melhoria do teu processo ali para que isso não aconteça novamente. E frequentes e pequenas mudanças, né? Aí é uma dos direcionamentos, inclusive, do DevOps. Quanto mais frequente e menor a mudança, mais fácil, por exemplo, você consegue atuar dentro de um troubleshoot, você consegue ter um pouco mais de controle, né, sobre o que está entrando. E testes contínuos, né? Então, quanto mais testes forem feitos, se for pequenas mudanças, é mais fácil identificar. Então, basicamente, esse pilar, ele rege essa parte do quanto mais automatizado você tem que ter ali o seu processo, as métricas sendo coletadas, pensando sempre em automatizar tudo o quanto possível ali dentro daquele seu processo, inclusive para a pessoa que está ali gerindo não perder tanto tempo no operacional e realmente for pensar mais, for usar o seu tempo para gastar com coisas mais estratégicas, né?
Exato. A nuvem está aí para isso, né? Automatizar. É isso aí. Bem, vamos falar de segurança, então. Eu acho que a segurança começa com a parte de definição de políticas de acesso, né? Então, aqui é muito importante a gente ter bem claro quem vai utilizar, quem são os usuários, quais são as roles que a gente vai criar, quais são as permissões que a gente vai dar. Então, não é incomum a gente ver, por exemplo, um monte de gente que não precisa ter acesso de administrador. Isso precisa estar muito bem controlado, né? Definido dentro da empresa. Alguma coisa, meninas? A gente costuma dizer que na questão de segurança na nuvem, menos permissões é mais, no caso. Quanto menos você dá permissão para o usuário, mais segurança você vai ter. Então, se o usuário ele só precisa ler algum serviço, ver, é só isso. Você não precisa dar permissões que ele não vai utilizar. É só o básico e ponto. Precisou de mais? Libera. Porque não vale esquecer que na nuvem, assim como a gente tem tudo ao nosso alcance, também é mais fácil para a gente... É mais facilitado, né? Exato. Lembrar também da questão do root, né? Que eu acho que vale sempre lembrar, porque é bem importante. Criou sua conta ali na AWS, tem o seu usuário root? Cara, pega, guarda esse usuário, a 7-chave, esconde ele, porque esse usuário, ele vai ser o único que vai conseguir deletar a sua conta. E já pensou, você tem um workload lá, uma arquitetura, e simplesmente ela some. Então, vale essa segurança, nunca use o root, sempre usuário admin, e menos segurança, no caso, menos permissões é mais segurança. Sim. Boa. O outro ponto, acho que encaixa aí também é aplicar segurança em todas as camadas, né? Indo desde da rede de borda, VPC, subnets, o load balancer, cada instância e na aplicação também, né? Então, acho que encaixa perfeitamente nesse pilar. Sim. Complementando ainda a parte da política de acesso, né? O MFA, por favor, vamos habilitar. Ter o processo de reciclagem de senha, colocar uma senha que tenha algumas regras que você garanta que seja confiável ali, que seja forte, né? É importante. O que a Carol falou sobre essa parte de todas as camadas, então vamos pensar desde a parte do host, vamos em security group, a parte de acesso de serviço com as roles, especificamente para o que você precisa, e aí o que entra aqui também é você entender muito do seu sistema, né? Você está ali gerenciando a parte mais de infra. É importante você entender o que é o teu sistema, aquele usuário realmente precisa daquele acesso. Então, vai ultrapassando ali o conhecimento, não fica só naquele mundo de AWS, você precisa entender para você conseguir fazer esse controle de segurança da forma mais eficaz possível, né? Parte de SEO, dados, então é muito importante proteger o dado, a rede, como a Carol falou também. Falando sobre dado, né? Vamos falar sobre proteção de dados em trânsito e repouso. Então, aqui a gente tem criptografia, tokenização, e aqui não é mais nenhuma questão de boas práticas, né? E aqui já é uma questão até de lei, então, tipo, a gente tem LGPD aí também, já rodando, e a gente precisa garantir que a gente está fazendo essa parte de proteção dos dados para que não tenha acessos indevidos. Métricas, logs e eventos, então, sempre olhar as métricas, os logs, verificar se o que está acontecendo ali para poder fazer a atuação. E aí entra o próximo passo, né? Como é que eu vou responder rapidamente aos incidentes? Então, é muito importante, inclusive, fazer simulações de ataques e como que você vai responder a esses incidentes, de preferência automatizada, né? Porque não adianta a gente se iludir, achar que nunca vai acontecer nada, seja de segurança ou até a parte que a gente estava conversando sobre a eficiência operacional também, problemas vão acontecer, então é importante a gente ter isso tudo planejado e controlado. Exato, por último, política de retenção, né? Desculpa, fala aí. Não, é só acrescentar que quando for montar a arquitetura do ambiente, sempre deixar ele o menos exposto possível, tanto para a internet, assim como para os usuários. Por exemplo, eu tenho um security group, eu preciso colocar um acesso SSH. Já aconteceu de ver casos em que a pessoa libera a porta 22,
para qualquer IP. Não, gente. Libera apenas para aqueles que você conhece, o IP da VPN do seu escritório, o seu IP fixo de casa, algo assim do tipo. Ou então, sempre prefira por uma conexão privada, né? Utilize uma VPN, um Direct Connect, algo do tipo. Sim. E política de retenção de dados, né? Quem nunca viu um sistema que guarda dados desde a época de lavar e bolinha, e aí a gente acaba tendo um monte de dados ali que pode estar correndo o risco de serem expostos, de serem acessados, sem a necessidade. Então é importante, de novo, conhecer qual que é a minha regra, qual é a regra do meu negócio. Eu tenho alguma lei que eu preciso manter os dados, por exemplo, a cada 10 anos, e cara, se eu não preciso manter isso, tira, coloca, faz um backup, joga no S3, então, tipo, tira da disponibilidade de poder ser acessado, né? Sem contar que isso impacta a performance também, né? Que é um outro pilar. Então, tipo, quanto menos dados, provavelmente mais rápido, maior vai ser a performance do seu sistema. Exato, que também entra em custo e que tudo se conversa, né? Isso é importante. Todos os pilares ali, eles são entrelaçados, né? A gente vai até falar um pouquinho mais na frente dentro do sistema. A gente criou uma arquitetura aqui, a gente quis trazer bastante isso para a vida real, né? Tá bom, tem uns pilares aqui, interessante, legal, mas quando eu estou aplicando na minha arquitetura, aonde que eu estou utilizando? E aí a gente vai dar alguns exemplos que vai ficar bem legal. Confiabilidade, né? Então, cara, vamos falar de confiabilidade. Eu até lembrei da confiabilidade, o pilar de confiabilidade quando deu problema na outra apresentação, né? Confiabilidade grande, porque rapidinho o DR entrou e já ficou disponível. E a gente começa a confiabilidade falando do backup, né? Cara, backup não tem nem o que discutir, né? É essencial. E com teste de restore, por favor, né, gente? Porque não é só ter backup, é o famoso, ele tem que voltar. Então, cara, faça backups, a gente tem um arsenal de serviços já automatizados com a AWS para poder conseguir fazer isso sem se preocupar. Na hora de criar, a gente já consegue selecionar. Então, é muito importante a gente fazer isso e fazer os testes frequentes de restore também, para garantir que vai funcionar, né? DR. Vai lá, Lu, vai lá. Vamos lá. Não, agora é sua vez, Carol. Fala de DR. Tá bom. Eu ia comentar sobre parar de adivinhar, né, a capacidade ali. O objetivo é parar de ter ociosidade, aqueles famosos planos de crescimento que tentam adivinhar o quanto a empresa vai crescer, né? Os riscos disso é o superdimensionamento ou um dimensionamento menor que o ideal, né? Então, um vai te trazer problema de custo, né? Que é o superdimensionamento, você vai ter carga ociosa. E o outro é seu cliente reclamando que seu serviço não funciona bem. Exato. Já que ele não tem a capacidade suficiente para atender, né? Demanda ou outra coisa assim. Sim, pensando em todas as camadas, né? Então, Exato. Também utilizar de forma correta, por exemplo, eu estou criando um banco de dados, eu deixo que ele cresça sozinho, sem que eu tenha que ficar fazendo atuações manuais, mas eu seto um limite ali e faço uma gestão de métricas para eu acompanhar isso também. Então, pensando aí em rede, computação, história de todas as camadas ali envolvidas, né? Exato. Verdade. Teste de resiliência, gente, importantíssimo. A gente simular a queda, a gente fazer testes que a gente simule ações controversas, para a gente saber como que a minha aplicação vai realmente reagir àquilo, né? Uma coisa é a gente desenhar, outra coisa é a gente realmente testar e ver ele funcionando, e ficar tranquilo com relação a se der qualquer problema, a forma com que eu desenhei a minha arquitetura aqui é confiável, ela vai conseguir se reerguer sozinha, sem que eu tenha impacto ali para o meu negócio, para o meu sistema. E aí, tanto para a parte de queda quanto a elevada demanda, né? Que também impacta a parte de performance. Então, deixa eu testar aqui. Se eu aumentar muito a minha demanda de acessos, a minha aplicação ela vai corresponder. A minha arquitetura foi desenhada para ela realmente ser confiável nesse quesito. Exato. E a AWS mesmo, ela já tem esses serviços especiais que nos ajudam. Por exemplo, eu estou com uma quantidade de acesso muito grande. Por exemplo, eu tenho uma loja, entrou a Black Friday, e a quantidade de acesso subiu muito.
Se a gente não tivesse essa escalabilidade, essa confiabilidade, normalmente com essa questão de acessos, a gente ia cair. No caso, a aplicação ia parar, ia ter que entrar um técnico ali e atuar. Simples. Com alguns serviços da AWS, a gente tem a própria opção de falar, bom, quero que quando essa aplicação aqui bater tanto de CPU, quando bater tanto de memória, sobe mais uma máquina. Então, a gente tem a confiança de que, independente do tanto de acesso que a gente tiver, a gente vai estar ali up, entendeu? Sim. Ações automatizadas, né, de recuperação à falha, então vamos pensar nisso também. A gente, como a Daça falou, já tem isso muito nos serviços da AWS, mas é importante a gente dar o tiquezinho ok, a arquitetura que eu defini está realmente condizente para poder seguir essa boa prática. Fazer gerenciamento de mudança automatizado também, né? Então, entre outros. Então, basicamente, esses aqui são os pontos principais aqui do pilar de confiabilidade. Eficiência de performance. Então, vamos sempre que puder utilizar as tecnologias mais avançadas do que são disponibilizadas pela AWS, então, priorizando serverless. Um exemplo, por exemplo, eu estou ali com o meu disco GP2, sendo que a AWS lançou GP3, que é mais rápido, é mais barato. Cara, vamos priorizar utilizar. Monitorar as métricas de performance, né? Então, a gente tem o CloudWatch aí, que é o nosso grande aliado dentro desse processo também, para poder acompanhar a performance, as anomalias também junto, gerenciar a parte de anomalias para que a gente consiga ver se está tendo algum comportamento anormal de performance que a gente precisa fazer alguma atuação. Mitigar os problemas, né? Automatizar essa mitigação de problemas, usar arquiteturas alinhadas ao objetivo do workload. Então, se eu tenho uma característica, por exemplo, que faz mais sentido usar um Dynamo do que usar um banco SQL, por exemplo, vamos utilizar o serviço que está mais adequado para aquele workload. E, por último, vamos realizar teste de performance, né? O stress, ou carga, aí é o nome que a gente... É o mais importante. Sim, a gente tem... Não importa. Cara, é muito bom. Imagina eu posso pegar, subir um ambiente basicamente igual à minha produção, do tamanho da minha produção, exatamente para aquele teste fazer, simular, saber exatamente como é que vai ser meu comportamento de desempenho, e depois eu mato ele, tudo bem. Porque, cara, nós que somos mais das antigas, né? A gente sabe que a gente sofria quando a gente tinha que pensar assim, meu Deus, eu vou ter que fazer um teste de performance. O ambiente sempre era um problema. Como é que eu vou conseguir simular? Eu não tenho uma máquina desse tamanho. Agora a gente tem aí na mão, vamos usar esse recurso, né? Vamos usar essa possibilidade para que a gente tenha cada vez menos problemas de performance nos sistemas por aí, pelo mundo. Fora que você também tinha que ficar esperando o recurso que estava disponível, né? Você, por exemplo, a gente, na vida real, vai ser uma máquina que vai ter 5.000 acessos. Porém, a gente só vai ter essa daqui que vai aguentar 2.000. Vai ter que fazer o teste assim. Vamos fazer. A gente fazia... Eu cheguei a fazer muito stress test, cara. A gente fazia exatamente o que você falou. Vai até 2.000. E agora, daqui para frente? Vamos usar uma regressão linear, vamos fazer vários cálculos para simular, mas a gente sabe que o comportamento muda dependendo da quantidade de dados, isso pode mudar no decorrer do caminho, né? Então, eram, inclusive, riscos, e a gente, hoje em dia, não tem essa necessidade de fazer isso. Fora que na utilizemos, nuvem, então. Na nuvem, a gente pode simplesmente copiar a nossa infraestrutura atual e fazer, vamos fazer o teste. Se a gente tem ainda uma infraestrutura com código, melhor ainda, só você dar um commit lá, um deployzinho, acabou, você faz o teste, testou 1, 2 horas, você para tudo e você só vai pagar ainda pelas 2 horas e 3 horas que você utilizou. Entendeu? Então você não precisa ter recursos. Exato. E a parte ali, voltando ali para o início, né? Tipo, melhore continuamente suas tecnologias e priorize o serverless. Por que usar o serverless? Porque você vai evitar o fardo de se preocupar com as camadas mais baixas, você só vai se preocupar com a entrega do seu produto, basicamente. Então, é só o deploy. Você tem que entregar, deployar no serverless. Então, você evita mais trabalho, digamos assim. Sim, use seu tempo para coisas mais nobres, né? Vamos entender o nosso sistema, vamos pensar em negócio, vamos se aproximar um pouco mais da área de negócio. Eu acho que isso é a grande vantagem. Exato. E o último pilar, otimização de custo. Último, mas não menos importante, otimização de custo.
Quem não se preocupa com custo, né? E aí a gente tem aqui, cara, monitore o uso dos seus serviços. Cara, tags é uma ferramenta poderosíssima para você fazer esse monitoramento. Então, utilize de forma correta o tagueamento dentro do seu sistema. Você vai conseguir ter a visão de quanto que está consumindo. Às vezes você tem que compartilhar ali o custo, por exemplo, da AWS entre as suas áreas de negócio. Você consegue utilizar. Utilize os alertas, as anomalias. Cara, o monitoramento, igual o Eric falou na outra, o billing vai lhe avisar. Você pode até esquecer, mas o billing não esquece. Então, ele vai atrás de você. Então, é muito importante monitorar para saber se tem algo ali saindo do caminho, inclusive acompanhar, né? Exato. Os recursos subutilizados e sem uso. E aqui, cara, a gente tem o que a Carol falou no pilar de performance, cara. O quanto a gente não tem um pessoal que pega um EBS, aloca um EBS lá para utilizar, desaloca e fica lá perdido. E aí você está pagando pelo EBS que está sem uso. É bem simples, é rapidinho. Olha lá os EBS que estão sem uso e que não vão ser usados, apaga, você já vai ter uma puta economia. Gente, storage, GP3, você vê um monte de instância que tem I/O provisionado que não tem necessidade nenhuma. É uma economia gigante se mudar isso para um GP3 da vida. O que mais que vocês podem dar aí de dica de parte de subutilização? Comigo, o que funcionou muito foi alerta de billing, gente, porque estava eu fazendo testes na minha conta, no meu cartão, esquecendo recursos ligados. Aí, opa, chegou um alerta aí no meu e-mail. Falei, olha, tem que ver o que está acontecendo lá. Ainda Sim. bem que me avisou. Controle de acesso, né, também, olha aí a parte de segurança aqui, cara, se você sai dando acesso para todo mundo fazer o que bem deve, tô com preguiça de entender o que esse cara precisa, eu vou dar um acesso aqui para ele poder criar qualquer coisa, e aí ele tá ali criando instância indevida, criando disco indevido, e aí depois você vai chorar no final do mês quando chegar a conta, né? Verdade, acho que uma das coisas que também pode ajudar a ter um custo eficiente, né, usar recursos como spot, instâncias spot, instâncias reservadas. Exatamente. O Savings Plan a gente pode economizar até 72% no valor das máquinas dos EC2 lá, utilizando o Savings Plan, cara, dá uma puta economia. Outra coisa interessante, às vezes você está com um ambiente de dev, um ambiente não produtivo, que você vai rodar lá em alguma região que seja mais barata, é interessante também. Uma coisa que a gente faz muito, tem um banco de dados aqui não produtivo, que a gente sabe que fora do horário comercial não está em uso. Cara, tem o Lambda que a gente consegue utilizar para baixar e subir só nos horários específicos, para o EC2 também, utilizar só quando precisa mesmo. Isso dá... Cara, brincando, você faz você usa o pilar de otimização que faz uma varredura, você economiza 20%, 30%, 40% do teu billing que tem hoje, só fazendo esses ajustes. Exato. Eu acho que a palavra-chave aí é planejar. Antes de subir qualquer coisa, muito planejamento, coloca no organization, alerta de billing, monitoramento com CloudWatch de todos os recursos, saiba o que consumindo demais, que está consumindo de menos, tag, que isso vai te ajudar a gerenciar. Sempre, por exemplo, eu preciso dessa máquina que eu vou usar ela há 2 anos. Tenta fazer uma reserva de 1 ano, que é ou 1 ano ou é 3. Então, você tenta fazer 1 ano, se não der, para dar uma esticadinha, né? Usa instâncias spot, usa funções lambdas, igual a Lu falou. Eu já realizei bastante configuração lambda para... deu 7 horas da noite, derruba essa instância. Quando der 7 horas da manhã, sobe ela de novo. A redução de custo que isso gera no final do mês é muito grande, porque a gente iria estar pagando por algo que não está sendo utilizado. Sim. Serviços gerenciados, né? Que é uma coisa assim que, além do custo em si do billing, se você tem serviço gerenciado, você está economizando a tua hora também. Você está economizando o teu tempo de ficar ali fazendo a operação, a gestão de coisas que hoje a AWS faz, você não precisa se preocupar com nada. Então, é também uma otimização de custo. O teu tempo, o tempo da tua equipe. Então, é bem importante o quanto a gente puder utilizar de serviços gerenciados, é melhor.
Mas vale a pena lembrar também, pessoal, que é muito importante a gente ler as documentações e entender o que é responsabilidade do cliente e responsabilidade da AWS. Mesmo que alguns serviços sejam gerenciáveis, tem ali uma divisão de responsabilidades. Exatamente. Bem, e aí falamos dos 5 pilares, vamos conversar um pouquinho na prática, né? A gente criou uma arquitetura aqui para mostrar um pouco um exemplo de como que se aplicaria cada um dos pilares dentro dessa arquitetura, e aí depois a Carol vai mostrar isso sendo implementado no Terraform. Então, a gente criou uma arquitetura aqui, basicamente uma aplicação web, com Route 53 aqui, como DNS, então, basicamente, chamando aqui um load balance, um Elastic Load Balance que está numa subnet pública. Por quê? Porque só esse cara precisa ter acesso externo, utilizando o Security Group aqui, então garantindo que só os acessos devidos vai entrar aqui no EC2, e multi-AZ, e aí esse cara comunicando com uma subnet privada, e aí entra toda a parte do back-end ali do que está ali atrás da aplicação. A gente quis colocar aqui também várias máquinas usando o scaling group, né? E aí, para que a nossa aplicação aqui conseguisse fazer esse scaling, ela precisava fazer gestão de dados de sessão. Então, a gente implementou aqui também o DynamoDB para poder fazer o controle, que foi o que o nosso amigo Eric apresentou um pouco mais atrás. Também todos com Security Group aqui, multi-AZ. E o banco de dados também como RDS, um Postgre aqui acessando com Security Group. E aí todos os outros itens também aqui à parte, então CloudWatch jogando dados para C3, com a Tina fazendo análise aqui, se for preciso, dentro de uma VPC, o CloudTrail, que também é nosso grande amigo, cara, o CloudTrail é maravilhoso, tudo que a gente precisa, a gente consegue, a primeira coisa que a gente olha é o CloudTrail, né? Exato. As tags também utilizadas e essa arquitetura rodando em Terraform. Querem falar mais, meninas? Deu uma revisada aí, mas se vocês quiserem detalhar. Nada. Tá. Bora para demo. Vamos falar mais um pouquinho aqui, rapidinho. Ó, a gente fez uma brincadeira aqui. Né? A gente fez uma brincadeira aqui. Deixa eu falar aqui, vamos lá, Terraform. Quais são os pilares que a gente está usando aqui com Terraform? Excelência operacional, porque a gente está automatizando. Confiabilidade, né? Porque a gente consegue ali, se der qualquer problema, por exemplo, a gente pode rodar o Terraform quando acontece uma catástrofe, não sei, cai tudo, eu consigo rodar aquilo utilizando o Terraform de forma rápida. Segurança também, porque você tem um pouco mais de controle do que você está subindo. Você garante que você não está esquecendo nada ali no meio do caminho, né? Que toda a tua parte de Security Group está tudo ali dentro. Que mais? A gente tem a parte de segurança, obviamente aqui com a parte do Security Group. Quando eu estou falando do LB, é confiabilidade, porque com ele a gente consegue fazer essa brincadeira de vamos subir várias instâncias aqui de aplicação, caso aumente a minha demanda. Isso, gerenciar o tráfego para as instâncias. Exatamente. CloudWatch, a gente está falando aqui do pilar de eficiência de performance, excelência operacional também, porque a gente está olhando o métrico. A parte acaba que a parte de custo também, então é uma coisa, são vários pilares que acabam entrando junto dentro de cada ponto, né? Tags, otimização de custo, segurança, quando a gente põe aqui toda a minha estrutura da minha aplicação, do meu banco dentro de uma subnet privada, sem ser exposta para fora, sem ter o risco de alguém entrar via SSH para poder fazer alguma coisa indevida. O multi-AZ entra como confiabilidade, excelência operacional aqui, porque eu tenho meus serviços que são autogerenciados, então também economizo o meu tempo ali de ficar gerindo no dia a dia, né? Então, basicamente é isso, era só para mostrar uma brincadeira aqui do que como cada ponto, cada pilar se aplica em cada um desses itens. Exato, que não vale a pena a gente só saber dos pilares, para que serve, como é bom utilizar, mas onde eles se aplicam, né, no nosso dia a dia. Principalmente que eu sou técnica, então eu utilizo os serviços, então falar, estou usando aqui alguma coisa multi-AZ, mas por que eu estou usando multi-AZ? Entendeu? Entender o porquê disso. Sim. Então, manda ver aí, Carol. Vamos lá, pro código. Vamos mostrar a implementação desse desenho aqui, dessa arquitetura no Terraform. Tá, vou compartilhar minha tela. Vocês me avisam, por favor, quando estiver visualizando. Beleza.
Todo mundo vendo aí já? Ainda não. Ainda não. Agora foi, né? Foi. Agora sim. Tá. A fonte tá legal também, pessoal? Nossa, foi Acredito que sim. Dá um... Dá só um pouquinho de zoom, se puder. Dando zoom, não. Dando zoom tá de boa. É porque a gente tá com bom o agora? chat aberto aqui. Sim, sim, sim. Ah, tá bom. Fechou. Vamos Beleza. lá. Nessa demo, a gente escolheu usar o Terraform, né, como ferramenta de IAC. Mas a alternativa para a Amazon é o CloudFormation. Tá? Bom, o próprio Terraform, usar a infraestrutura como código, ela também já atende alguns dos pilares do Well Architected, como excelência operacional e eficiência de performance. Por quê? Porque é possível continuar melhorando e otimizando a infra como código de maneira estruturada, documentada também, e que possibilita compartilhar, né? Você pode compartilhar com o seu time e fazer ali uma coisa muito mais colaborativa, tá? Para esse Foundation, na verdade a gente fez a parte do Foundation do que a Lu ali apresentou mais cedo, naquele desenho, tá? E nessa demonstração, na verdade, como é que funciona o Terraform? O Terraform, você escreve esse código e você aplica esses manifestos dele na cloud, né? Na Amazon. E como é que ele salva o que foi que eu implantei lá no provedor? Ele cria um back-end, o Terraform tem um back-end, que basicamente é o arquivo de estado dele, que toda vez que eu alterar, que eu criar um manifesto e aplicar na Amazon, ele vai salvar isso dentro do arquivo de estado. Então, como boa prática para começar aqui, a gente pegou esse arquivo de estado e jogou num bucket no S3, tá? Esse é o trechinho de código que a gente jogou esse arquivo de estado lá. É justamente isso aqui. Ele é um bucket criptografado, tá? E com versionamento habilitado. É só uma observação, pessoal. Esse código está disponível no GitHub, tá? Então, quem quiser ter acesso, visualizar depois, tem um guia lá, passo a passo, no README. Quem quiser contribuir também, isso é muito bom. Mas aqui, continuando, além do S3, também está bloqueado para acesso público, está todo bloqueado. Então, só quem tem acesso ali por IAM tem acesso a esse bucket. E além do S3, a gente também criou uma tabela do DynamoDB para controlar a concorrência de alterações e garantir integridade mesmo, garantir que esse arquivo ele não seja corrompido. Por exemplo, se eu estiver alterando, fazendo uma apply dessa configuração e a DASA também estiver fazendo no mesmo momento, o Dynamo, a tabela do Dynamo vai fazer um lock, vai bloquear isso, vai deixar só uma aplicação por vez. E aí tem um time também para que seja liberado para um momento para a próxima alteração, tá? Então, isso é só uma boa prática para garantir que a gente não perca os dados. Aí, saindo aqui do back-end e indo para as VPCs, lembrando ali do pilar de segurança, né? Segurança e confiabilidade. VPCs e Security Group, tá? A gente subiu uma VPC, basicamente, e duas subnets públicas e privadas. Aí vale ressaltar que a subnet privada, ela só tem inbound access na porta 80, que a nossa aplicação aqui é uma aplicaçãozinha web com Hello World. Então, ela só tem inbound na porta 80 a partir do load balance, tá? Eu vou mostrar mais à frente. Meninas, se quiserem comentar, pode me interromper. Tá? Você já está detonando aí. Tô só ouvindo. Tá bom. E aí, nessa VPC, ela também tem um Internet Gateway para liberar o acesso público, né, para a internet. Tem o Egress aqui montando essa estrutura e tem um default route para toda a internet. Basicamente é isso, bem tranquilo, bem simples. E a subnet privada, ela não possui nenhum tipo de contato com a internet, nem por NAT Gateway, certo? Certo, é exatamente isso. Ela está aqui. Ela não tem acesso a nada público, apenas o security group dela está
está vinculado apenas ao acesso pelo EDB. Perfeito. Tá. Aí, saltando aqui para o pilar de custos, a gente acabou criando um orçamento ali com alerta, né? O importante budget, né? A gente até esqueceu de falar dele. É verdade. É importante estar atento ao custo, né, que é gerado e monitorar através desses alertas. É muito útil. E aqui a gente criou esse budget de muito dinheiro, cheio de dinheiro, $3. E basicamente... Que reais vale muito hoje em dia. Vale Real, mais do que barra realmente. de ouro. Realmente. Esse budget ele é mensal. E aí, quando a gente criou uma regra aqui de notificação de... Quando tiver um gasto previsto de $1,50, ele envia um alerta. E esse alerta ele chega para a gente na nossa caixa de e-mail. Tem outras formas de a gente habilitar isso, mas a gente quis habilitar de uma forma mais simples e mais prática, tá? Basicamente é esse o e-mail que chega, informando qual é o seu orçamento, quanto você já gastou, né? Acho que a gente já pulou bastante aqui a cota. Muito. Estourou nosso budget de tempo. Do ano inteiro, né? Nosso patrocinador vai chorar. Tá, aí passando de custos e indo para o load balancer, né, que vai ali no pilar de confiabilidade, de eficiência, de performance. Também, o que a gente fez? A gente criou um load balancer com 3 subnets, né, para garantir a disponibilidade. Tá? Cada subnet está em um AZ diferente. O que mais? Ele estava com protection, deleção, proteção para não deletar por acidente true, mas aí eu tive um problema, tive que deixar como false. E aí, mas é importante deixar isso como verdadeiro, né, como true, para não ter acidentes e acabar você deletando lá seu load balance e perder tudo. Tá, continuando, o listener desse load balance, ele tá para HTTP na porta 80. Como eu comentei, a nossa aplicação é um Hello World lá, bem simples. E o target group com um health check bem simples ali, bem padrão, de 30 segundos e um timeout de 5 segundos, tá? Aí vamos aqui pro Autoscaling Group. No Autoscaling Group, ele tem uma capacidade desejada de 2 máquinas. Daqui a pouco eu posso mostrar um pouco como ficou lá na console da Amazon. Isso aqui. Um máximo de 4 máquinas. E também ele está em 3 subnets diferentes, em 3 zonas de disponibilidade, tá? O que mais? Tá. Aí esse Autoscaling Group, ele estava relacionado com o Launch Template. Launch Template é justamente onde está o modelo do que o Autoscaling vai usar quando for necessário subir o número de réplica, tá? Quando for necessário subir o número de réplica, ele vai usar a AMI que eu estou declarando lá no meu variables aqui do Terraform, o tipo da instância, a chave, né? Eu crio uma chave ali SSH para acessar, se caso for necessário, e o Security Group, que é justamente o que está vinculado ao load balance. Então, ele só vai receber acesso público na porta 80, vindo do load balancer, tá? E, definitivamente, o que tem rodando nessa máquina é só um Hello Worldzinho, bem simples, bem tranquilo. Aqui eu já falei do Security Group, né, do load balance, que ele está batendo na porta 80. E o Security Group das máquinas, que é do ASG. Tá? Porque ele vem direto desse mesmo Security Group. Bom, deixa eu mostrar aqui como foi que ficou. Eu vou fazer forma output. A gente já executou isso, aí fazendo uma observação, porque demora um pouquinho de tempo ali para subir essa infraestrutura na Amazon. Então, a gente preferiu não arriscar. Isso. Tem são históricas, né, para dar problema, então a gente preferiu não arriscar. Tá. Esse aqui é o DNS do meu load balance. Eu vou aqui. Como é que ele tá? E aí, como eu comentei, ele é só um Hello World apontando
Uma hora ele vai perguntar para uma máquina, em outro momento ele vai perguntar para outra. Tá? E aí, basicamente isso, né? E aí, só comentando um pouquinho mais ali de confiabilidade, nada mais que garantir que a operação e os serviços estão funcionando, né? Então, sendo assim, o Infra as a Code, ele traz o benefício de você conseguir restaurar a sua infra em caso de acidente de uma forma mais simples e mais fácil, reduzindo um downtime também. Por exemplo, se uma região ficar indisponível e você subir aquela sua infraestrutura, aquele seu workload naquela região, você consegue pegar o código e aplicar em outra região e fazer com que seu serviço, sua aplicação não fique tanto tempo disponível, diferente de se você fosse subir recurso por recurso, uma arquitetura do zero, com certeza daria muita dor de cabeça, né? E aí, é isso. Mais alguma coisa a comentar, meninas? Acho que a gente deu tempo. Falar, você falou é só um Hello World, mas é um Hello World usando os 5 pilares totalmente pensado, planejado. A gente vê só um Hello World aí, mas por trás foi todo um planejamento. E como dá uma tranquilidade no coração quando você sabe que você desenhou uma arquitetura bem pensada, que você usou as melhores práticas de cada pilar. Muito legal. Boa. Aí aqui só para mostrar também um pedacinho lá daquele IAC, tá, gente? Aqui dá para configurar ali a secret keys, né, da Amazon, a região, como tem montando passo a passo como montar sua chave SSH, de como subir o back-end, tá, do Terraform, você pode informar ali o nome do seu bucket, e como subir isso aqui também, tá? Beleza, massa. Eu vou compartilhar Carol, o link. Tá? Tive informações do nosso backstage aqui, falaram que a gente tem tempo, manda ela destruir e subir que tem tempo. Tá bom, eu vou compartilhar aqui o link do... O pessoal quer ver o negócio... Temos tempo? Daça quer compartilhar mais alguma coisa? Temos 15 minutos. Sério? A gente tem umas perguntas também. Vamos para a pergunta, então. Vamos para a pergunta. Tá, vamos lá. Vou trazer as perguntas aqui. Vamos ver o que perguntaram. O Leandro Matos, alguma ferramenta recomendada para testar o ambiente ou testar DR, Disaster Recovery? Eu, especificamente, não conheço nenhuma ferramenta, tá? Para mim, é ir lá e matar o serviço. Então, de forma estruturada, o que eu sugeriria é cria um plano de teste de DR, vai simulando, chama um script que baixe um serviço ou outro, e aí isso vai depender também de cada arquitetura, né? Mas eu basicamente não conheço nenhuma ferramenta. A parte de teste de performance, por exemplo, trabalhei muito com JMeter, chamando os acessos, né, web, então acho que é uma ferramenta bastante utilizada aí, simulando os acessos para poder ver se você consegue chegar, e aí tanto a parte web quanto a parte de web service. Para mim é isso. Alguma sugestão, meninas? Não, acho que é isso também. Talvez aí esteja também relacionado com os dias de jogos, né, que é comentado também no... Isso é verdade. Os dias de jogos são eventos planejados para você quebrar a sua infraestrutura, saber o tempo de resposta do seu time, saber o que é que você aprende com aquele momento para melhorar a sua arquitetura, a sua infraestrutura de forma geral, tá? Acho que tem uma relação também. Sim, muito bem lembrado. Outra pergunta, existem templates prontos de Lambda para essas rotinas de parar e iniciar serviços? Existem, tá? Inclusive no blog da AWS a gente tem o Lambda tanto para subir a parte de RDS quanto a parte de EC2. Eu vou mandar aqui para os meninos para passar aí também no chat. O Flávio dando um alô. Vamos lá. Terceira pergunta. Vantagens dos Savings Plan, como usar e quais serviços são aceitos? Cara, Savings Plan é vida, é maravilhoso. Basicamente, Savings Plan é quando você sabe que você, pelo menos por um ano, vai precisar usar aqueles serviços. E aqui o Savings Plan, ele pensa em valores, tá? Então, basicamente, você sabe que você vai consumir um budget de, sei lá, $5.000 por mês, pelo menos por um ano.
vale a pena, porque você basicamente está se comprometendo com a AWS. Olha, eu me comprometo que pelo menos 5 mil eu vou gastar todo mês. E aí eles em contrapartida te dão um desconto em cima dos serviços, tá? Savings Plans são aplicados para EC2, para Lambda. Nossa, deixa eu ver, eu vou ter que pesquisar, que eu não lembro de cabeça, não. Mas lembro do EC2, do Lambda, e aí já vou pesquisar e respondo, mas qual é a vantagem? Por exemplo, eu prefiro usar Savings Plan no lugar de instância reservada. Por quê? Porque instância reservada, normalmente você vai ter que escolher uma família específica. E, cara, às vezes com o tempo você muda o teu workload, você vai precisar mudar o tipo de família. O planejamento é um pouco maior quando você pensa em reservado. O Savings Plan não, é budget. É 5 mil, independente de qual o tipo de instância que eu vou estar utilizando. Mas o RDS não aceita, o Savings Plan não se aplica a RDS. Então, no caso de RDS, a gente teria que usar reservada. Deixa eu ver a próxima pergunta, que eu acho que é para a Carol. Tá, manda aí. Enquanto eu pesquiso aqui, como funciona o save do state do Terraform e melhor prática para guardá-lo? Bom, o save, o Terraform guarda nesse... Não vai estar aqui. Mas o Terraform, ele guarda no Terraform State, né? E aí, por padrão, ele guarda local. Mas se você quer ter uma segurança ali, ou quer compartilhar com o seu time, aquele mesmo arquivo de estado, é interessante jogar ele no S3. Nessa nossa demonstração, tem ali como fazer isso, tá? A partir de quando você faz um Terraform init, você ele salva local, né? E aí depois você cria o bucket, e aí ele já migra para o seu bucket. Ele vai perguntar assim, você quer migrar? Eu vi que você fez uma migração de estado, você está tentando uma migração de estado, você tem certeza? Ele ainda te pergunta, tem certeza que você quer migrar isso pro back-end remoto, né? E a própria Terraform também tem o Terraform Cloud, que é a cloud lá deles, justamente para ter esse serviço. Mas assim, o S3 e o Dynamo funcionam super bem mesmo. Nossa. Tem uma outra pergunta aqui. Existe algum plugin para o Terraform no VS Code? Essa eu vi. Vocês usam? Essa eu vi. Usa da própria HashiCorp, né? Tem lá, você joga lá na pesquisa da extensão do VS Code, HashiCorp. É esse que eu estou usando. Beleza. Agora, respondendo o Savings Plan, o Fargate, tá? EC2, Lambda e Fargate. Você pode usar para esses 3 serviços. Essas informações da aplicação do Hello World estão consultando o DynamoDB ou o PostgreSQL? Essas informações, a gente só fez um foundation aqui. A gente não subiu ainda a parte da camada ali de dado, tá? De banco. Então, esse Hello World está definitivamente nas máquinas, as instâncias EC2. Eu posso até mostrar aqui. Acho que de perguntas é só, tá? Esse aqui é o Autoscaling Group. E aqui são definitivamente as máquinas que estão com aquele Hello World, né? Basicamente, eu passei ali no User Data, esse arquivo aqui, que é um scriptzinho shell. É só isso aqui. Ele faz a instalação do Apache, ativa ele, e a gente joga no index. É isso. Mais alguma pergunta, pessoal? Nada? Acredito que não. Ainda dá para responder um pouquinho. Ó. Beleza na tela aí. Aí. Fantástico. Muito legal. Interação muito bacana aí no chat. Paula, se puder subir também a Paloma aí. O Nery também. Meninas, show de apresentação. Foi legal demais, deu para ter um overview aí bem bacana aí, né? De tudo que a gente pode fazer aí para estar protegendo aí a nossa infra, todos esses pilares que hoje são bem importantes para a gente aí. Vocês são incríveis. A palavra mais cedo que eu tinha dado para a Yara era gratidão e para vocês também. Eu fico muito feliz de ver toda essa representatividade, né? Ver as meninas na TI também. Antes era um mercado
um pouco mais complicado, e agora a gente está vendo que essa realidade está mudando, estamos trazendo muita gente bacana, interessante. Então eu queria deixar aí para vocês a palavra gratidão. Muito obrigada, né, por ter participado com a gente aqui, né, mostrado um pouquinho aí, né, do conhecimento de vocês aí. E a palavra que eu tenho para vocês agora é essa. Obrigada pelo convite, gente. Amei demais. Muito feliz. Obrigada. Foi muito legal. Faço da Paloma aí a minha palavra também, assim, eu não sei como é entrar no mundo de TI e alguém olhar de lado, ou alguém olhar com desconfiança, ou alguém achar que é incapaz apenas porque é de um sexo diferente, enfim, mas assim, eu trabalho com as três, Paloma, diariamente, eu vejo a capacidade das três, a evolução das três, o que eu aprendo com as três também, o que a gente troca de experiência, e é fantástico ver o quanto elas estão presentes nesse mundo de TI, o quanto estão evoluindo, o quanto evoluíram nesse conceito de cloud e hoje conseguem passar para uma galera aí que tá começando e tendo isso. Parabéns, de verdade, um orgulho gigante de estar na equipe com vocês, pessoal. Show de Valeu, gente. Vocês muito bom. Arrasaram muito. Obrigada. Obrigada. Se vocês ainda quiserem comentar alguma coisa, a gente tem uns pouquinhos de minutos aí, porque a gente está aguardando a outra trilha ali para mais ou menos. Agora não ficar casado. Não, Kahoot, não? Não, o Kahoot vai ter. Se quiser, o pessoal do Destroyer aí que quer ver a parada pegando fogo. Tem a galera que quer ver o Destroy, Carol. O Destroy? Bora! Então, tem mais uma pergunta aqui, pessoal, do Evair Marinho. Para trabalhar com múltiplos ambientes, como vocês costumam organizar o código? É que talvez aí, Carol, aquele modelo que a gente estava fazendo lá, de tipo, por exemplo, aquelas branches que a gente usa, ou até o workspace do Terraform. Lembra que por exemplo, um dos modelos seria branch, sabe, Carol? Aqueles modelos de branch que a gente adota lá na criação do código lá para os múltiplos ambientes com tags, por exemplo. Acho que poderia ser um caminho, né? Trabalhar com branch. Acho que sim. Acho que sim. Nossa. Como desmonta o ambiente criado. Compartilha a tela e dá o comando, Carol. Cadê o Gustavo para ver isso junto com a gente? A gente já tá eu pensei que estava compartilhando aqui. Carol, fala aquilo que eu também não conheço muito de Terraform, eu até fui aprendendo com a Carol aí nesse processo, e aí eu até perguntei, mas você vai criar todos os scripts para criar e o outro script vale um monte de script para descriar? Aí ela falou, não, ele já faz isso de forma automatizada, acho que é legal você explicar isso. Quando a gente faz um plan, eu vou até fazer aqui. Quando a gente faz um plan apontando para um binário aqui, que é o Terraform também indica ali para você segmentar, né, o arquivo. O Terraform ele te mostra, do começo, quando você faz o init, ele baixa todos os plugins que você precisa. Então, eu vou declarar lá no meu provider, dentro do meu provider TF, vou mostrar aqui. Que eu quero usar a AWS na versão, ou na região tal. Não é isso aqui que eu queria mostrar, não, mas aqui, ó. Aqui que eu ia mostrar isso aqui. Bom, enfim. O que eu ia mostrar é o arquivo que eu defino qual a versão e qual é o meu provider. E a versão dele. E então, aquilo ali, o próprio Terraform, ele detecta qual o plugin que ele vai usar. O plugin definitivamente é o da Amazon. E aí ele baixa esse plugin, eu começo a codificar, e depois eu faço um plan. E um plan basicamente é um resumo do que eu escrevi, que ele vai tentar aplicar na Amazon. Então eu consigo revisar todo esse resumo, tá? Tanto que ele executa aqui o passo a passo do que eu scriptei lá no Terraform. Depois o apply, definitivamente, ele vai aplicar. Se eu fizer um apply disso aqui, eu posso fazer o apply, ele vai dizer que não tem nada a alterar, e não vai
ter feito. Vou fazer o Destroy, que é mais legal. Tão difícil para criar e tão Galera rápido para destruir. Vamos lá. Que é E mais aí, o Destroy Carol. ele também vai me trazer um resumo, igual no Plan, do que você vai destruir. E depois ele me pergunta lá no final. Você quer a gente resumir isso aqui? Você quer destruir isso aqui tudo? Tanto que o Terraform, quando você vai criar os seus recursos, né? Ele mostra o mais em verde para criação, o tio em amarelo para alteração e o menos em vermelho para deleção. É isso aqui. Então ele vai me mostrar tudo que vai destruir. VPC, subnets, tudo isso aqui. Eu vou aplicar. Destroy. Vai demorar um pouco, porque o LB demora um pouquinho mesmo para deletar. Até se você for subir na mão, ele também demora um pouquinho para processar e deixar disponível, né? Deixar ativo. Então vamos deletar. Esse comando traz paz. E nesse comando, a gente sabe que nada vai dar errado. A gente está destruindo tudo. Esse não. Mas é assim, a pergunta dele ali, como destrói, como o Terraform ele trabalha com o estado, né, Carol? Ele trabalha basicamente mantendo o estado, o mesmo código que você sobe é o mesmo código que você destrói. Exato. É muito Ele legal faz um isso. depara, né? No Exato, é arquivo muito de estado. bacana isso. Eficiência operacional, aí não tem retrabalho. Fã de Terraform Verdade. aqui. E aí entra também no conceito custo. também. Meninas, deixa eu lhe dizer uma coisa. Foi um prazer imenso ter vocês, né, Paloma? Né, Nery? Muito Sim, bom, Foi foi um desafio muito sensacional. grande que vocês toparam isso aí. Então, obrigado de verdade, de coração. Queria deixar meus agradecimentos aí, o que vocês deixaram para a comunidade agora. É uma semente aí, é um fator de mudança que vocês estão fazendo. E muito obrigado aí.